É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. Que delícia de programa nessa quarta-feira, metadinha aí da sua semana. E quanta coisa boa, né? Que você está ouvindo, partilhando, participando. Então agora, gente, ela já está aqui, né? Nossa consultora de sexualidade, a Dani Lins. E nós abrimos, né, no Instagram da rádio para você colocar a sua dúvida. E olha, gente, gratidão mesmo, porque assim, a gente vê o quanto esse programa está chegando aí para mais pessoas. E as pessoas estão enviando as suas dúvidas, então eu quero agradecer você que enviou a sua dúvida, que hoje nós vamos aí responder. Você que está acompanhando o nosso programa, você pode também enviar qualquer tipo de dúvida que você tenha, viu? Não tem problema, a sua identidade não vai ser aí revelada, você pode mandar a sua dúvida pra gente. Se não quer mandar lá no Instagram, pode mandar aqui pro WhatsApp da rádio, o 91485-1246. É importante a gente perceber que essa parte que nós temos agora no nosso programa, falar de sexualidade, é falar também da nossa parte integral da nossa vida, porque a sexualidade faz parte da nossa vida e muitas dúvidas nós temos aí. Então, boa noite, Dani Lins. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Espero que estejam todos bem e preparados, porque hoje nós vamos tirar algumas dúvidas muito bacanas que vieram na caixinha de perguntas. Muito legal essa participação, né? Não, é muito legal quando vocês interagem com a gente, porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou falar sobre tal assunto, mas não é isso que vocês querem ouvir, vocês querem outras informações. Então é importante que vocês participem e mandem as suas dúvidas pra gente, para que a gente possa conduzir o papo íntimo da melhor forma para vocês. É isso mesmo, então vamos de papo íntimo, tá bom? Dani, chegou aqui pra gente a seguinte dúvida, tá? Até que idade o homem é considerado fértil? Então, diferente da mulher que tem uma vida fértil dos 13 aos 45, 47 anos, o homem é fértil a vida toda. Ele nunca para de produzir espermatozoides. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve falar assim, nossa, mas um senhor com 80 anos teve filho. Sim, porque ele vai sempre produzir o espermatozoide. Nós é que nascemos com uma cota de óvulos que vão sendo utilizados durante a nossa vida. Mas os homens, eles produzem espermatozoides da sua adolescência até o final da vida. Claro que vai mudando, né? Conforme a idade, a quantidade, etc. Mas ele é fértil até a sua saúde, enfim, sexual, enfim, mas ele é fértil ainda. Exatamente. Interessante isso, né? Então você, né, que nos mandou aí essa dúvida, respondido aqui no Papo Íntimo. Outra dúvida que apareceu, e isso também eu acho que é bem importante colocar, e que às vezes as pessoas não sabem, né? Anticoncepcional diminui o desejo, Dani? O anticoncepcional, ele, em algumas fórmulas dele, realmente eles diminuem um pouco a libido. Porque ele trabalha limitando a produção hormonal no nosso corpo para evitar que o óvulo amadureça e a gente engravide. Então ele vai dar uma limitada, mas não é nada assim, nossa, vou tomar anticoncepcional, perdi a libido, não vou mais ter vontade de fazer sexo, de forma alguma. Mas ele dá uma diminuída assim, bem de leve, mas dá. E às vezes até pode conversar com o médico, né, sobre isso. Sim, porque, e é importante isso, né, porque muitas vezes a gente começa a tomar anticoncepcional por conta própria. E isso tá errado. O ideal é que a gente procure um ginecologista de confiança, converse, explique, e o médico vai ver qual anticoncepcional vai se adaptar melhor a você. Às vezes é o anticoncepcional via oral, às vezes é o anticoncepcional injetável. Existem hoje os anticoncepcionais que você coloca por baixo da pele. Sim.
né? E tem o DIU. Então, tudo isso a gente precisa conversar com o médico para analisar qual é a melhor opção para nós. Porque cada mulher é uma mulher. Exatamente, cada corpo é corpo. E cada um responde de uma forma, né? Porque tem muito disso, né? A vizinha toma, a irmã toma, a amiga toma. Ai, foi bom pra ela, vai ser bom pra mim. Exato. E nem sempre aquilo que é bom pro outro é bom pra você. Aí a gente vai cair naquela coisa, né? O automedicar-se em qualquer situação. Não faça. Procure sempre um especialista para não ter problemas depois. Perfeito. Muito bem. Outra dúvida que chegou aqui, e essa dúvida eu acredito que é aí de muita gente, né? Prazer anal no homem significa homossexualismo? Não. Não. Vou explicar por quê. Tomar um cafezinho depois dessa? É bom. Depois dessa é bom tomar um café. Vamos tomar um café. Porque é um assunto polêmico, né? Hoje é a xícara vermelha. Isso aí. Pra dar Quente, né? Porque o que acontece? O homem, a próstata do homem é extremamente sensível. E quando existe estímulo nessa região da próstata, tá, gente? Quando a gente pensa, a próstata, ela fica aqui logo no comecinho, né, da região anal masculina. E quando ela é estimulada, ela traz prazer ao homem. Porque toda a musculatura do nosso assoalho pélvico, né, toda a musculatura da nossa região íntima, ela é interligada. Então, quando você estimula a próstata, você está automaticamente enviando estímulos para o pênis. Então, existe sim essa sensação gostosa. Mas a gente associa prazer anal ao homossexualismo, em virtude de tudo que a gente conhece. Mas não significa que o homem, quando ele tem prazer com essa região estimulada, que ele seja homossexual. Eu acho que a gente precisa, é um grande tabu que precisa ser desmistificado, né? Porque muitas vezes a estimulação da próstata vai fazer bastante diferença na ereção do homem. Olha que interessante. Mas isso é outro papo, porque é muito complexo. E além de ser, ele é uma coisa não complexa, complexa biologicamente falando. Mas aqui, ó. A cabeça, né? Até você entender que focinho de porco não é tomate. Mas até é difícil mesmo, né? As pessoas têm que estar muito assim, acho que evoluídas, né? Sim, tem que estar disponível, tem que estar aberta para poder entender. Não significa que você precisa gostar, não significa que você precisa fazer, não tem nada a ver. A gente aqui tá tirando uma dúvida falando do biológico. E outra coisa, biologicamente que as pessoas têm, né, que muitas vezes tiveram a coragem de perguntar, né, porque às vezes falam assim, será que não é, enfim, né, que eu faço, tiveram a coragem de perguntar e a gente tá respondendo. Então, assim, tudo aqui é para informação, né? Então, você que está nos acompanhando, isso é uma informação também. Então, como isso é importante, a gente está esclarecendo. E aí a gente volta, né? A mente. Como a gente tem que ser aberto também para as coisas e enxergar que o nosso corpo, né? Que é aí uma sintonia integral, né? O nosso corpo, alma e mente, enfim. Como é importante também a gente se perceber e perceber o outro, né? Exatamente. Falando desse assunto, eu acho que esse assunto vem de encontro, Dani, com essa pergunta aqui, que a gente também recebeu, né? Como pode haver ainda tabus em pleno século XXI? E vem de encontro com a questão. Exatamente. Porque, gente, a gente precisa entender que a gente veio de uma criação onde a gente aprendeu que sexo era pecado. Independente da sua visão religiosa, independente da fé que você professe, todos nós aprendemos que sexo é pecado. Que Eva comeu da fruta proibida e aí fez sexo com Adão, e, né? É isso que a gente ouve, e a culpa sempre é da mulher. Mas na verdade, a gente precisa desmistificar isso, porque no sentido, falando teologicamente, tá? O pecado original não foi o sexo, foi a desobediência. Deus, né, para quem acredita nessa vertente, Deus disse, criou o homem e mulher e unam-se, formem-se uma só carne. Isso acontece no ato sexual.
Então Deus criou o ato sexual, ele falou para o homem, vai lá e faz, sinta prazer, seja feliz, né? O pecado foi a desobediência no caso. Mas enfim, a gente cresceu com essa informação de que sexo era pecado, de que sexo era feio, sujo. Você não pode falar de sexo, principalmente mulheres, falar de sexo é um absurdo, né? Um programa como esse aqui, há 30, 40 anos atrás, a gente era blogueira. Exatamente. Quando Marília Gabriela começou a tocar nesse assunto, quando a Marta Suplicy começou a falar sobre esse assunto na televisão, veículos grandes. Minha mãe assistia a Xênia, lembra? Lá atrás era considerado um absurdo, elas eram consideradas reacionárias, estavam falando de sexo para massa. Então, a gente foi criado numa sociedade onde o sexo foi marginalizado. E a gente vive consequências disso até hoje. Tanto que falar sobre sexo, por exemplo, a gente precisa de uma caixinha de perguntas onde as pessoas vão ficar anônimas. O mistério. Exatamente, para a gente poder falar do assunto. Então a gente precisa entender que sexo é bom, é saudável, desde que vivido de forma, vamos dizer assim, com cuidado. Do consciente, exatamente, para que a gente possa preservar a nossa saúde física e mental, tá? Mas que é natural, né? Ele foi feito para isso, a gente foi feito para isso. Não existe a mulher tem um órgão que só serve para prazer. E quanto esse órgão já foi criticado, falar dele, falar clitóris, que absurdo. E ele só serve para isso, ele não tem outra função na nossa vida a não ser nos dar prazer. Então, assim, enquanto a gente ainda ficar com dedos para falar de sexo, ele vai ser tabu. O que a gente precisa agora é entender a sexualidade num todo, porque também quando você fala de sexualidade, as pessoas só focam no genital, né? Só no coito em si. Então é legal você falar isso, porque justamente esse é o objetivo do nosso quadro do Papo Íntimo, né? É a gente realmente perceber que existe, né? Nós somos seres integrais, complexos, enfim, e que nós somos um santuário, nós somos sagrados, o nosso corpo, né? Caminha para isso. Então é importante você ter a consciência do que você está fazendo, né? Com o seu corpo. E assim, é um quadro que tem muito, muito aí pra gente poder estar explorando, falando, conscientizando as pessoas, né, Dani? Com certeza. E ainda a gente tem, né, esse tabu, infelizmente. Sim, né? mas a gente vai conseguir. Aos poucos a gente tem percebido que na mídia está se falando mais, né? Então, assim, as pessoas estão buscando aprender o correto, o melhor. E a gente está aqui para fazer isso, para levar informação boa, para levar conscientização para vocês. E vamos falar de sexo sim, porque é saudável e faz muito bem. Muito bem! Então eu te agradeço, né, por mais uma semaninha aqui junto com a gente, onde as pessoas podem te encontrar, Dani Lins. Então, no Instagram, no @dani.gelins e no WhatsApp no 11 99286 8357. E na rádio também, manda lá suas dúvidas, manda os seus comentários aqui pra gente. E a gente vai continuar falando bastante sobre esse assunto que é demais. E tem caixinhas de perguntas. Tem caixinhas de perguntas, a gente vai colocar de novo, hein? Muito bem, então você que está nos assistindo, né, mande aí a sua questão lá na caixinha de perguntas no Instagram da Rádio Mídia On. Quer mandar pro WhatsApp? Pode mandar também, que é tudo enviado lá pra Dani, tá? O 91485-1246. Gratidão, tá, Dani? Obrigada eu. Boa noite, até semana que vem. Boa noite pra todo mundo. Tchau, pessoal. E a semana que vem a gente volta com mais Papo Íntimo. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins.